A alma. Perguntas 134 a 146A. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório. Repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecida esta união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? O vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas 2 últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que devemos primeiramente nos entender acerca das palavras. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa.
Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e a deixa por ocasião da morte. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamamos perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germen em um núcleo, já o dissemos. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? O espírito é apenas um, e está inteiro na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumento das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. E depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso globo. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. A alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? Não, mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, naqueles que pensam muito e no coração dos que sentem bastante, e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Significa dizer que o espírito habita de preferência esta parte do vosso organismo,
pois para ali convergem todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.